Fusan continua trabalhando, continua investindo aquele dinheiro e todo mês você recebe um pedacinho dele e você vai receber durante 10 anos. Tá? Característica bem importante do RPC. Você só recebe a aposentadoria, seja qual for o percentual que eu escolhi, ou qual for o prazo que eu escolhi, enquanto tiver dinheiro do meu saldo lá. Tá? A aposentadoria complementar funciona assim: terminou o saldo, terminou o meu benefício. Poxa, Celo, mas daí não é vantajoso? Eu queria uma renda vitalícia? Calma lá. Existem alguns cálculos que a gente pode fazer e pode acabar gerando uma renda vitalícia. Uma renda um pouco menor, como acontece em qualquer previdência pública, por exemplo, você tem uma renda um pouco menor, mas você consegue fazer uma renda vitalícia. Como? Calculando o percentual. Eu vou pedir um percentual lá, que talvez eu não diminua o meu saldo, aqueles 100 mil. De repente eu posso todo ano olhar qual é a rentabilidade que o plano está tendo. E eu vou resgatando só a rentabilidade e eu mantenho os meus 100 mil lá. Dessa forma eu consigo gerar uma renda vitalícia sem que o plano tenha essa opção de renda vitalícia. Desculpe, gente, eu não estou com a garganta 100%. Outro benefício que o plano me traz, benefício por invalidez. Então, estou trabalhando lá, aconteceu alguma coisa, tive um acidente, tive uma situação e me afastei por invalidez, me aposentei por invalidez. Tem no plano também? Tem também. Tá? Você gera um benefício por invalidez. Benefício por morte para participante assistido. Então, eu trabalhei minha vida lá, eu paguei tudo que eu queria pagar, eu acumulei o saldo que eu queria acumular e estou recebendo. Né? Já me tornei aposentado. O que acontece se eu falecer? Eu comentei que você vai recebendo enquanto tiver saldo, né? Mas se eu falecer antes de acabar o saldo, eu perco aquilo? Não. No RPC, o teu dinheiro é sempre teu. Então, aquele dinheiro você vai deixar para alguém indicado lá dentro do plano, tá? Para um familiar ou para um herdeiro legal. Então, me aposentei lá, tinha 100 mil reais. Fui recebendo, faleci, ficou 50 mil. E aqueles 50 mil a gente vai pagar para quem tem direito a receber. Lá a gente entra na questão dos pensionistas, né, que são os filhos até 21, até 24 anos, se for universitário, ou cônjuge, ou os filhos inválidos de qualquer idade. Ou seja, aqueles 50 mil que eu deixei lá, alguém vai receber também. E aí eu estava comentando agora, né, benefício por morte, que é o recebimento do saldo, ou a pensão. Qual que é a diferença entre um e o outro? Existe situação em que eu vou pagar aquele saldo à vista para alguém, se você não tiver nenhum beneficiário de pensão, ou se você tiver beneficiário de pensão, eu pago aqueles 50 mil que você deixou, lembra? Como forma de pensão. Terminou aqueles 50 mil, mesma coisa, termina a pensão. Quem que vai decidir quanto vai receber por mês? Como é que calcula quanto vai receber por mês? Igualzinho ao aposentado. A gente vai conversar com o pensionista e dizer, olha, você tem 50 mil reais aqui, como você quer receber isso? Quer 1% ao mês? Quer 0,5%? Quer 0,8%? Quer receber durante 5 anos? E aí depende de cada caso também, né? Joia? Algumas vantagens do plano RPC. Já comentei com vocês no início ali, né, que eu consigo sacar o valor que eu tenho lá, mas aqui a gente traz algumas vantagens, talvez até mais significativas. A Fusan é uma entidade filantrópica, uma entidade sem fins lucrativos. Então, ela foi fundada lá, 41 anos atrás, para administrar os planos de previdência, inicialmente dos empregados da Sanepar e depois dos nossos outros clientes. Então, ela não tem nenhum lucro com as operações que ela faz. Ela cobra aquela taxa de carregamento ali para custear o salário da Midiane, o maquinário lá, computador que a gente utiliza, impressora, enfim, para pagar a operação toda do plano. E fora isso, ninguém tem lucro com as nossas atividades, né? Toda a rentabilidade que o plano tem volta para cada um de nós que tem dinheiro lá dentro. Então, essa talvez é a grande vantagem. E esse é o grande motivo pelo qual o pessoal que tem confiança no banco acaba trazendo dinheiro para cá. Porque no banco, não sei se você sabe como funciona o sistema bancário, os bancos de forma geral, mas assim, mesmo a Caixa Econômica Federal, mesmo o Banco do Brasil, eles têm que ter lucro. Eles têm que no final do ano lá, no balanço deles, apresentar uma certa lucratividade. Então o que acontece? Quando eu faço uma previdência do banco, por mais que de repente o banco me prometa uma rentabilidade maior, mas ele vai ter taxas maiores. E
Vocês aqui comentaram que apenas uma pessoa, né, já teve previdência privada, mas em geral, previdência privada você paga uma taxa quando você está colocando dinheiro, que é a mesma taxa de carregamento que a gente cobra aqui. Em algumas previdências você paga mais uma taxa para tirar o dinheiro de lá, quando você vai receber esse dinheiro, você paga uma taxa por cima. Alguns outros planos de previdência cobram ainda uma taxa de performance, que eles falam, né? O que seria uma taxa de performance? O plano vai render mais ou menos até isso aqui. Se ele render mais do que isso aqui, o que ele render além, um pedacinho você deixa lá para o banco. Então o banco tem uma série de taxinhas que ele vai cobrando ali, que no final a rentabilidade dele dificilmente é maior do que uma entidade de filantroca como a nossa. Então por isso que a gente tem recebido cada vez mais aportes, né? O pessoal que tem previdência de banco lá tem trazido cada vez mais o dinheiro para cá, justamente por conta disso. Eu comentei isso com a Lu, né? A questão das taxas de banco e tudo mais, né? A diferença é muito grande, né? Até na minha própria família eu tenho, né? Meu primo entrou e tal, ia fazer na época no banco, no Sicredi, o gerente dele tá... Falei, tá, então faz essa pergunta para ele. Depois a gente senta, a gente vai colocar e você decide, né? Lógico, ele fez comigo, fez aqui com a gente. Mas é essa a diferença do banco. O banco que eu sempre comento, assim, né? Bem simples falando, eles têm que cobrar desde o salário lá do menor cargo dentro do banco até o acima. Eles têm fins lucrativos e ponto, né? Não tem outra explicação. Claro que, né? Em fins de taxa e na hora de se resgatar vai ser muito maior, né? Não só o imposto de renda. Sim. E aí entra uma outra questão, né? Que tem uma outra diferença entre o banco e a entidade filantroca, que é o nosso caso. Esses dias eu atendi um cliente que me falou assim, não é sério, eu já fui lá no banco, já conversei com eles lá, eles já me mostraram que a taxa deles é menor que a de vocês. Veja, se acontece uma situação assim, o que eu peço para o cliente? Pega um contrato lá com eles, traz para a gente comparar. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Nós vivemos pelo nosso propósito de cuidar de pessoas. Então, se de fato acontecer que você tiver um contrato que no banco seja mais vantajoso do que aqui, nós vamos te dizer, não traz o teu dinheiro para cá porque lá está sendo mais vantajoso. Tá? Agora, não querendo depreciar ninguém, mas o banco ele tem finalidade de lucro. Então, ele vai querer, de alguma forma, te mostrar que o dele é mais vantajoso. O que eu digo, pessoal, sempre compara. Isso que a gente estava falando. Pega as informações aqui, pega as informações aqui e compara os dois. Compara o banco com uma entidade filantrópica como a nossa. Né? E aí acaba que a gente recebe tantas portabilidades. Né? E existe situação, inclusive, que no banco, isso de forma geral nos planos de previdência, né? Você tem uma carência para resgatar aquele dinheiro. Você tem um período lá de carência. Normalmente nos bancos essa carência é maior. Né? E aí muitas vezes acontece a gente analisar uma situação e dizer, olha, por enquanto não tira o teu dinheiro de lá. Porque você está tendo taxas maiores lá no banco, compensaria mais aqui, só que a tua carência lá no banco não venceu. Então você tem mais uma taxa que você vai pagar se você tirar esse dinheiro de lá agora. Então compensa mais não. Segura as pontas, mantém esse dinheiro lá, quando vencer essa carência você traz para cá. Por quê? Porque nós não visamos lucro. Nós visamos cumprir o nosso propósito, né? Que é o de cuidar de pessoas. Por isso que eu comentei mais cedo, né? Que nós não cuidamos simplesmente, nós não administramos simplesmente dinheiro, né? Nós estamos administrando o futuro das pessoas. Né? Então a gente tem um cuidado muito grande em cima disso. Uma outra possibilidade que a gente tem, abatimento do imposto de renda. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas a Receita Federal diz assim, ó, de tudo que você recebeu durante o ano, que você declarou lá no imposto de renda. Digamos que você recebeu R$100 mil durante o ano. Fez a declaração do imposto de renda, o que você pagou de previdência privada, você abate lá na base de cálculo do imposto de renda. Fazendo uma conta assim muito simplesinha, funcionaria assim. Se você ganhou 100 mil no ano, a Receita diz, olha, se você pagar até 12 mil de previdência privada, eu tiro isso aqui da tua base de cálculo. Então, se você pagou 10, por exemplo, ao invés de calcular imposto de renda em cima de 100 mil, eu vou calcular em cima de 90. A conta não é exatamente essa, mas assim, só para a gente simplificar. E aí você acaba pagando menos imposto de renda. O que acontece? Você posterga o pagamento do imposto de renda que a gente diz. A Receita Federal, em cima daqueles 10 mil, te diz, olha, não paga imposto de renda agora aqui, usa esse dinheiro, trabalha com esse dinheiro, faz ele render e você paga lá na frente o imposto de renda. Tá? Então, é uma postergação do imposto de renda. E lá na frente, quando eu for receber de volta esse dinheiro, eu ainda tenho duas formas de pagar imposto de renda. Que é isso que a gente estava comentando aquela hora, a gente ia começar a comentar aquela hora. Eu tenho a forma
comum, vamos dizer assim, que é a tabela progressiva, que é aquela que a maioria de nós conhece ou já ouviu falar, que é quanto mais eu recebo, mais imposto eu pago. Então existe lá uma faixa de isenção, hoje está em 2.000 e pouquinho, R$2.300. Quem recebe até aquilo não paga imposto de renda. Quem recebe acima daquilo pode pagar, pode não pagar, depende do salário, depende da alíquota, ele pode chegar até a pagar 27,5% de imposto de renda. Mas de forma básica assim, quanto mais eu ganho, mais imposto de renda eu pago. Só lembrando que aqui nós estamos falando do dinheiro que eu vou receber lá na frente da aposentadoria privada. Não serve para o meu salário de hoje essa conversa, tá? E aí a Receita diz que tem uma segunda opção que eu posso fazer. Então, essa é a tabela progressiva. Por que progressiva? Quanto mais cresce o valor que eu vou receber, mais cresce o imposto que eu vou pagar. A tabela regressiva, ela diz assim, ó, não me interessa quanto você vai receber, interessa por quanto tempo esse dinheiro ficou guardado lá, ficou investido lá. Quanto mais tempo esse dinheiro ficar investido, menor é o imposto que você vai pagar. Só que você vai pagar imposto sempre, não existe faixa de isenção. Então ele funciona assim, deixei o dinheiro até 2 anos investido, resgatei 35% de imposto de renda. E daí a cada 2 anos ele vai reduzindo até chegar na alíquota de 10% de imposto de renda. Tá? Isso quando eu passar de 10 anos do dinheiro investido. Ah, Estevam, qual compensa mais? Depende. Cada caso é um caso. A gente tem que sentar e dar uma analisada em cada caso. Mas de uma forma generalista, é assim que funciona. A progressiva é, quanto mais eu for receber, mais imposto eu vou pagar. E aí tem aquela questão, faço a declaração ano que vem, declaro lá quanto eu gastei, por exemplo, com educação, com plano de saúde, com plano de previdência, posso ter abatimento, pode ser que eu até tenha uma restituição, pode ser que não. Na tabela regressiva, não interessa quanto eu vou receber. Mas se eu receber R$50 por mês, vai ter imposto? Vai ter imposto de renda. Ah, e se eu receber R$1 milhão por mês, vai ter imposto? Vai ter imposto. O percentual vai ser o mesmo. Na tabela regressiva, o que interessa para a Receita é por quanto tempo esse dinheiro ficou acumulado, por quanto tempo esse dinheiro ficou investido. Tá? Então, esse é um ponto que eu sempre digo, pessoal, olha com calma, pensa com calma, analisa com calma. Talvez, para você, seja mais interessante uma situação. Para o teu colega que ganha exatamente a mesma coisa, que tem exatamente a mesma idade que você, talvez seja interessante o outro. Mas de uma forma geral, para vocês entenderem, esse é o funcionamento. Entendido ou não? Assim, de forma geral. Vamos passar para e aí aqui eu deixo para vocês um convite. Acesse o site da Fundação. Esse materialzinho explicativo a gente tem lá dentro do site. Ele traz um pouco mais de informações técnicas, um pouco mais de informações práticas. Traz também todas essas informações que a gente passou para vocês aqui. Deixa o convite. Baixe esse material, dê uma olhadinha nele com calma, né? Entenda um pouco mais como funciona o plano, entre no site da Fundação, faça uma simulação, dá uma olhada no seu caso, como é que funciona, como é que não funciona, né? O que eu posso fazer, tenho mais algumas opções, não tenho, e qualquer dúvida, gente, eu sempre digo para o pessoal da prefeitura assim, a gente sabe que plano de previdência privada para servidores públicos, em geral, é novidade, né? É um ou outro que tem um conhecimento, que já teve um plano, que tem um contato. Então a gente sabe que é novidade, inclusive para as próprias prefeituras. Né? A gente dá assistência muito para as prefeituras também, né? Com orientações, com informações. Qualquer dúvida, pergunta, procura, a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas, vai dizendo, no teu caso específico, podemos fazer assim, podemos fazer assado. Eu sempre digo para o pessoal o seguinte, a previdência privada, ela é um instrumento de planejamento e aí cabe a você decidir o que você vai fazer, o que não vai. É o que a gente estava comentando mais cedo. Quanto mais cedo eu pensar em previdência privada, quanto mais cedo eu começar a pagar a previdência privada, melhor, sem dúvida alguma, porque o tempo vai trabalhando ao meu favor. Mas eu sempre digo para os meus clientes também o seguinte, se estiver faltando 1 ano para você se aposentar, vale a pena a gente sentar e conversar. Alguma alternativa a gente sempre acha. Talvez contribuir um pouco mais, talvez esperar um pouco mais para se aposentar, talvez uma estratégia aqui e outra ali. A previdência privada, ela te dá, como instrumento de planejamento, uma série de opções. E aí eu vou deixar até mais uma informação para vocês, que não está aqui na nossa cartilha,
mas a gente de vez em quando começa trazendo para os servidores também. Vocês como servidores que têm acesso à previdência privada, a partir do momento que vocês fizeram, vocês abrem uma porta para os familiares também terem previdência privada dentro da Fusam. Nós temos um plano chamado Plano Família. Então esse plano ele é destinado para você também como servidor, você pode ter um plano desse, mas ele é principalmente destinado para os familiares até o 4º grau de parentesco. Então você servidor tem um plano de previdência aqui da Fusam, né, fez o plano lá da prefeitura, os teus familiares até o 4º grau de parentesco e os familiares do cônjuge até o 4º grau de parentesco, todos têm acesso também a um plano de previdência. Parecido com o de vocês, mas aí, claro, sem participação nenhuma da prefeitura, né? Que aí é para a família, não tem participação da prefeitura, mas ele é parecido com regras semelhantes a esse de vocês. Vocês não ficam responsáveis pelos familiares, a não ser, claro, pelas crianças, né? Tem que ter algum responsável legal, mas aí também, se não é seu filho, você não precisa ser necessariamente o responsável legal. Um exemplo, minha sobrinha, que tem 1 ano e meio de idade, ela tem um plano família. Então, eu tenho um plano da Fusam, né, um plano de previdência, 2 na verdade eu tenho, e ela, como minha sobrinha, tem direito a ter um plano também. Auxiliei minha cunhada, nós fizemos a inscrição dela, minha cunhada é que é a responsável lá por ela, por fazer o pagamento, por manter o cadastro dela. Eu, inclusive, nem sei se eles ainda têm um plano, não. Eu não sou responsável, não tenho nem acesso às informações dos planos deles. Mas eu dei como porta de entrada para minha sobrinha de 1 ano e meio de idade já ter um plano de aposentadoria, né? Que mais tarde ela vai poder usar para uma faculdade, para ajudar a dar entrada numa casa própria, ou ir pagando para lá na frente usar para a aposentadoria dela. Vou citar um exemplo para vocês. Há alguns dias atrás eu refiz uma simulação para uma cliente nossa que tem um filho de 2 anos de idade, 6 meses mais velho que a minha sobrinha. E a gente fez a seguinte simulação: se ela começar a pagar hoje para ele R$50 por mês, eu não sei aqui em Pitanga, mas em Ponta Grossa, onde eu estou morando lá, e na maioria das cidades que eu conheço, a gente não consegue pagar uma pizza com R$50. R$50 por mês, começa a pagar hoje, para ele se aposentar com 60 anos de idade, ele vai gerar uma renda ali de mais ou menos 12 anos, durante 12 anos, R$2.400 por mês, pagando só 50 por mês. Se ele nunca alterar essa contribuição, vão ter só 50 por mês. Ah, Estevam, faz mágica então? Mais ou menos, é a mágica dos juros compostos. Esse dinheiro vai ter 58 anos para ser investido e reinvestido, investido e reinvestido, e ir trabalhando a favor dele. Então, deixo aí para vocês o convite também para pensarem nisso, né? Vocês fazendo, abre a porta para os familiares também. E qualquer dúvida, vamos conversando. Eu não falei para vocês, mas assim como a Lidiane comentou no começo, vocês podiam me interromper a qualquer momento, também perguntar a qualquer momento, né? A ideia aqui é uma conversa mesmo, um bate-papo. Deixa eu deixar no último aqui. Tem os nossos contatos. Meu WhatsApp direto, gente, caso precise, queira tirar alguma dúvida mais particular, né? Caso queiram anotar. Distribuem essas Fora informações também Luciana, para os colegas. está aí presente Mariana de Camargo, Jéssica. Mariana? Estou precisando de umas assinaturas. Então nós precisamos conversar também, Mariana. E a título de curiosidade, eu sei que está pequenininha, mas essa foto que está ali no canto é a foto feita na frente do nosso prédio ali em Curitiba, e com quase toda a nossa equipe de trabalho. Nós somos pouco mais de 100 pessoas hoje na fundação. Entre a parte de saúde e a parte de previdência, né, no estado todo do Paraná, nós somos pouco mais de 100 pessoas. Você ia perguntar? O aplicativo, como que a gente acessa para acompanhar mês a mês a nossa contribuição? Tá. Site da Fundação, você consegue entrar lá no site da Fundação. Isso mesmo, isso que eu ia comentar. Mesmo site, pensem sempre o seguinte: independente de qual cliente nosso é, o site é o mesmo. Só que aí dentro do nosso site lá você acha a parte da prefeitura, né? Ele tem um banner que fica girando já no início lá. Você consegue entrar por ali e consegue fazer login dentro dele. O aplicativo, eu não lembro se está rodando no vídeo da prefeitura. Acho que ainda não, né? O aplicativo acho que ainda não está rodando. Dá, pelo site já tem. Pense assim, as mesmas funções que tem no site vai ter no aplicativo, vai ser o espelho um do outro. Eles estão revendo, por isso que precisa da assinatura de vocês ainda. Que está para liberar algumas funções para vocês. Né? Não está ainda online. Eu tenho uma pergunta. No site tem uma calculadora de simulação?
tem o simulador. Tem simulador dentro do site lá. Eu tenho tanto o simulador de uma família, o simulador de uma prefeitura, e esse agora, Tá mais a firminho. gente ainda está usando, que a legislação agora no mês passado. Mas se eu falar É o formulário público, né? eu falar na migração da FPS para desse tributário, Você entra em qualquer previdência. vai ter uma legislação que sai agora que vai permitir para vocês isso também. Se você quiser, você vai poder optar parar com o FPS e contribuir só na previdência complementar. Você tem bastante prefeituras perguntando para o nosso isso, né? Porque é interessante, o servidor então ele vai ter um simulador lá também nessa versão para vocês. Assim que a legislação acabou de sair. Então tem algumas coisas que a prefeitura tem que lá tudo para poder